Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Observador. Deixa eu ligar a luz aqui, vamos lá, vamos ver a situação da Carla Zambelli. Esse é Angelo Bonelli, o Eu Cagueta, mas dizem que não. Eu tava vendo uma live ontem, uma gravação, né, da Carla Zambelli no Twitter, também no Instagram, ela dizendo que iria se entregar, né? Mas, segundo esse comunista aí, que é um esquerdopata maluco, né, deputado italiano, foi ele que delatou onde ela estava, porque ele recebeu uma informação de alguma fonte de que ela estaria em tal bairro, em tal lugar, hospedada num apartamento tal, e entregou esses dados para a polícia foi lá prender. Não, ela entregou-se, gente. Falou, vou me entregar, porque o processo de extradição pode durar até um ano, é um processo bem lento. Enquanto isso, ela fica na Itália. Tá foragida? Tá, porque ela tá, né, condenada. Ela e o Delgatti, né, o cara que invadiu lá o sistema do CNJ, colocou lá no sistema o mandato de prisão para o Alexandre de Moraes numa gozação. E segundo o Walter Delgatti, esse hacker, ele teria feito isso a mando da Carla Zambelli. Aí, gente, olha, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Nós sabemos o que o Alexandre de Moraes, o TSE e a Suprema Corte, os outros 7 da Suprema Corte, 8, né, eu diria, estão fazendo, né? Estão perseguindo a direita. Isso está claríssimo. Claro, só não vê quem não quer. Só quem é maluco, comunista, esquerdopático ou está com algum problema de cognição entre as orelhas, né? Porque o Felipe Barros ontem foi tornado réu dentro dos inquéritos das fake news, não, da fake news ele já é, né? Milícias digitais também. Dentro do inquérito que apura uma intervenção sobre o Estado democrático de direito, de soberania nacional do deputado Felipe Barros, junto com Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Né? Você vai reclamar do Brasil na OEA, na OTAN, sei lá onde, não pode. O Tribunal de Haia, no Tribunal Internacional Penal, não pode. A esquerda pode fazer isso. Né? Durante o processo da Dilma, do impeachment da anta da Dilma, todo mundo foi lá para fora reclamar. Todo mundo, né? Reclamando que, olha, o Brasil tem uma Suprema Corte, Lula reclamando, dizendo que só tinha covarde na Suprema Corte, José Dirceu dizendo que a Suprema Corte brasileira não deveria ser um poder, deveria ser um órgão técnico que não deveria ser um dos 3 poderes, e assim por diante. Agora está todo mundo lá babando os ovos do Alexandre de Moraes, né? Só que agora está todo mundo quietinho, vocês repararam? Uma semana para cá, depois que o Trump meteu a restrição dos vistos com o Marco Rubio, os 8 ministros da Suprema Corte que não podem mais pisar nos Estados Unidos, e livrou somente a cara do André Mendonça, Cássio Nunes Marques e do Luiz Fux. Né? Até o Edson Fachin entrou na parada. Gilmar Mendes porque é o decano. Flávio Dino porque é o comunista. E eu vi o Flávio Dino ontem numa palestra em algum lugar, falando numa plateiazinha, né? Dizendo que, pô, quem é que viu o comunismo? Onde é que tem comunismo? Gente, o cara é do PCdoB, dizendo que não existe comunismo e que ele não é comunista. O cara era filiado ao PCdoB. Aí o cara foi galgado a ministro da Suprema Corte e ele deixou de ser comunista, sabe? Num passe de mágica, assim, alguém virou um botão e pronto, ele deixou de ser comunista. Bicho, que cara de pau. Enquanto isso, está todo mundo aplaudindo, enquanto, assim como Carla Zambelli e outros, né, Felipe Barros, são tornados réus, vão sendo condenados e tirados das eleições do ano que vem. É o que está acontecendo, vocês não estão vendo? Né? Ano que vem só vai ter esquerdopata concorrendo nas eleições. E como disse o Bolsonaro na entrevista para Reuters, ele fez uma live, quando colocou a tornozeleira, ele deu uma entrevista para Reuters. Tá aqui no YouTube. Dizendo que se ano que vem eu não estiver na campanha, o Lula vai ganhar a eleição. Aí a repórter perguntou, por que você acha isso? Porque ele está com a máquina na mão, gente. E o cara é ladrão. Né? Lula é um ladrão. Então ele pega o dinheiro da máquina, o dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas, que estão dentro de ONGs, sindicatos, associações, né? E coloca na campanha eleitoral do ano que vem, né? Comprando voto. Já devem estar fazendo isso hoje, né?
E o Ângelo Bonelli foi lá e diz ele que entregou a Carlos Zambelli. Mas não, gente. Ela falou que ia se entregar antes. Qual é a situação agora, né? Ela nega os crimes, mas já foi condenada. Gente, no STF. Ela vai recorrer a quem? Você vai recorrer a quem? Ela foi para os Estados Unidos antes. Eu teria ficado nos Estados Unidos. Na Itália a gente já sabe, né? Até porque a gente teve aquele outro maluco lá que foi extraditado. Lembram dele, gente? Lá do Petrolão, do Mensalão. Como é que é o nome daquele cara que foi brasileiro, que foi para Pisolato? É o Pisolato? Acho que é, né? Deixa eu ver aqui se é o Pisolato. Acho que é aqui que está o Pisolato. Cadê? Ia tá aqui, ó. Aqui o Pisolato, gente, ó. Olha lá, em 2015 houve um episódio desse, né? Em que o Pisolato, Henrique Pisolato, que era do Banco do Brasil, que estava envolvido no mensalão de milhões e milhões de dólares, né, gente? Lá, esse esquema do mensalão, que o governo do Lula pagava deputados federais e senadores mensalmente uma grana preta, milhares de reais, 300 mil por mês, para aprovarem tudo e irem dando sequência ao esquema esquerdopático comunista latino-americano bolivariano. E deu no que deu. Estamos vivendo agora, né? O Pisolato, então, foi condenado a 12 anos de cadeia, 12 anos e 7 meses pelo Supremo, fugiu para a Itália com uma identidade falsa e depois foi trazido de volta. Alguém sabe o que foi feito do Pisolato? Nunca mais ouvi falar nele, né? Isso foi em 2015, né? Durante o processo que deu o impeachment da Dilma, né? E agora o que vai acontecer com a Zambelli, né? Eu teria ficado nos Estados Unidos. Ela estava na Flórida, acho que em Orlando, né? E resolveu ir para a Itália porque ela é cidadã italiana. Eu teria pedido asilo nos Estados Unidos, já que está lá o Paulo Figueiredo, que pode ajudar, o Eduardo, se bem que com o Eduardo Bolsonaro, não sei se eles têm boa relação, acredito que não, né? Porque ela atrapalhou demais a vida do Bolsonaro, puxou a arma pro cara lá. Se bem que ela tem explicação para tudo, tá? Um policial da Guarda Municipal de São Paulo, durante as eleições de 2022, tropeçou na calçada perto do barzinho lá, a arma dele disparou perto dela, e como ela estava em campanha, ela ficou com medo de ser alguém tentando matá-la. Aí ela puxou a arma dela, né? Aí a gente não sabe, né? Deixa eu ver. Sei que ela pediu algumas garantias para... Se for extraditada, pediu garantias e parece que essas garantias foram aceitas pelo Alexandre de Moraes nesse processo de não ser humilhada, não ser torturada. Nem que tortura é proibido, né, gente? Tortura é proibido desde sempre, né? Mas esse processo de extradição, ele pode durar bastante tempo, é um acordo bilateral, depende de análise judicial, política entre os dois países. Se demorar um ano que vem pode ser que nós tenhamos outro presidente da República que poderá dar a ela um indulto. Daniel Silveira recebeu um indulto do Bolsonaro. Como o Lula ganhou, desfez tudo. Tá vendo como é que certas decisões tomadas por presidentes da República são decisões de governo, não decisões de Estado, né? Eu acho que um indulto presidencial deveria ser uma coisa permanente, né? Mas, bom, vamos seguir aí, né? Tem um tal de um acordo bilateral entre o Brasil e a Itália e também na Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos, crime do qual ela é acusada, de crime cibernético, de invasão hacker no sistema do CNJ, junto com Walter Delgatti, apesar de eu não acreditar nessa história, para mim é tudo mentira. Esse Delgatti é um bom FDP, foi contratado para ferrar ela, o cara de esquerda, né? E ela acabou caindo como uma patinha, né? Muito empolgada. A Zambelli é muito empolgadinha, né? Então acabou se dando mal. Foi colocando o carro à frente dos bois, pés pelas mãos. E agora, né? É isso, vamos aguardar, gente, o que vai acontecer com a Zambelli no meio desse furacão todo, desse terremoto 8.8 com tsunami, né? E vamos ver se ela vai ser extraditada mesmo. Vocês lembram daquela outra extradição? Daquele criminoso do Aldo Moro,
aquele terrorista italiano que estava no Brasil, cumprindo pena no Brasil, tranquilo no Brasil, aquela pena tranquila, com TV a cabo, né, ar-condicionado. Mas a Itália queria o cara de volta lá, e o Lula falou que não ia devolver o cara de jeito nenhum, né, que ele ia ficar no Brasil. Terrorista, né? Terrorista, mas o Barroso também, lembram dele? Como é o nome dele? Esqueci agora. Aquele terrorista italiano lá dos anos 70, 80, que inclusive está envolvido no assassinato do ex-primeiro-ministro Aldo Moro, um crime terrível, e foi extraditado para a Itália de volta, né? Vamos acompanhar, gente. Valeu, muito obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.